mandaram mensagens fazendo perguntas, né? E muitos mandaram errado. Então, eu percebi que tinha muita gente com dúvidas de como fazer, tá bom? Então, hoje, tá? Eu vou criar mais ou menos aqui como vocês devem fazer. Mostrar aqui mais ou menos como que vocês devem fazer, tá? E responder qualquer dúvida que vocês tenham. Eu peço, por favor, para que vocês colaborem com essa aula fazendo perguntas no chat, tá? Quem estava com dúvidas que veio me mandar mensagem, por favor, pergunte aqui agora também para eu auxiliar, tá? Até porque eu não lembro qual aluno que foi. Tinha um aluno que estava conversando comigo na semana passada. Eu estava auxiliando em como fazer, como colocar as fontes do trabalho, né? Aí eu acabei, falei, tava meio complicado, eu não conseguia mandar o áudio naquele momento, né? Eu falei assim, deixa que na próxima aula eu tiro suas dúvidas junto com seus outros colegas, né? E aí eu mostro como fazer na prática, tá bom? Então, eu não lembro quem que era, tá? É agora. Depois tem que olhar aqui no chat para ver. Mas, enfim, tá? Vamos para algumas dúvidas comuns, tá? Que vocês tiveram. Por exemplo, olha, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Beleza. Então, é o seguinte, tá? Como vocês podem ver, a atividade está aqui na nossa aula 6 e na aula 7, tá? Mas vamos clicar aqui na aula 7 para mostrar para vocês. Então, esse é o nosso enunciado, né, da atividade, tá? Então, aqui ele tem uma introdução aos sistemas embarcados. Eu não vou ler para não ocupar muito tempo da aula, tá? Mas vocês leiam quando vocês forem fazer a pesquisa. É uma introdução. E aqui nós temos as orientações da atividade, né? Então, primeiro tópico, a atividade ela pode ser realizada sozinho ou em dupla. Acho que até aí vocês já entenderam legal, né? Se fizer em dupla, tem que colocar o nome dos dois alunos no trabalho. Se fizer sozinho, coloque apenas o seu nome completo, tá? E que não vou aceitar trabalhos que não tenham nome, ok? Essa parte aí deu para ver que vocês entenderam bem, então não vou ficar ressaltando isso aqui, tá? O que deve conter na pesquisa, né? Vocês vão pesquisar e responder tudo isso aqui, né? E não necessariamente vocês precisam colocar assim, ó. Vou pegar aqui no bloco de notas para mostrar para vocês. Não necessariamente vocês precisam colocar assim, ó. Coloca um, aí vem aqui embaixo, depois, né? E coloca resposta. E aí começa a escrever, né? O que é um microcontrolador? Um microcontrolador é um componente de sistemas embarcados que é praticamente um microcomputador. Ele possui um processador. Por exemplo, e continua, né? Não precisa colocar assim, tá? Vocês podem só ir escrevendo nas pesquisas de vocês para que atenda todos os tópicos, tá? Não precisa colocar dessa maneira. Ah, professor, mas eu prefiro fazer assim e tal. Não tem problema, tá? Só que a pesquisa ela fica um pouco mais engessada, tá? Só isso.
mas não tem problema também. Aí vai do gosto pessoal, tá? Eu acho que ela fica um pouquinho mais engessada, né? Você ir fazendo por tópicos, assim, né? É, e pode colocar, por exemplo, aí você pode colocar tópicos também na pesquisa para separar, né? Então, tipo, coloca o tópico assim, né? É, microcontroladores, né? Microcontroladores. Aí você coloca aí o tópico, aí você começa a pesquisa. Os microcontroladores, pá, 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 pá. Pode pôr também, tá? Não tem problema nenhum. Colocar títulos, né? Subtítulos na pesquisa. Já já eu vou pegar um exemplo para vocês aqui, tá? Aí tem a pergunta também, o que são sensores, né? O que são atuadores. Isso tudo é para vocês descobrirem pesquisando, tá? Dê um exemplo de um sistema, um dispositivo que utilize microcontroladores, sensores, atuadores, explicando brevemente como eles funcionam juntos. E, por último, esse aqui era opcional, né? Busque acrescentar imagens para deixar a pesquisa mais dinâmica, tá? É opcional, não precisa. Aqui o formato do trabalho, que o trabalho deve ter. Então, precisa ter o título, precisa ter o nome do aluno ou da dupla, precisa atender os tópicos que estão aqui, né? Precisa ter as fontes de pesquisa, e esse aqui é a maior dúvida de vocês, tá? Eu já vou falar sobre. E deve ser produzido em ferramenta de edição de texto entregue no formato .docx, tá? Isso aqui eu acho que vocês entenderam também. A maioria que eu vi entregue está certo, esse tópico aqui, tá? Muito bem. E aí vocês devem entregar aqui nessa pasta. Então vamos ver as instruções para entrega, né? Os alunos devem acessar a pasta do Google Drive nesse link, certo? Que é essa pasta aqui. Em seguida, cada aluno ou dupla deve criar uma nova pasta contendo o nome da dupla, ou apenas o seu nome se você estiver sozinho. E dentro dessa pasta, enviar o arquivo .docx contendo a pesquisa, o nome dos autores, do autor, né? Muito bem. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos duas pesquisas que foram enviadas direto aqui, né? Não foram enviadas na pasta. Que seria a maneira correta? Você clica aqui, nova pasta, tá? Então, por exemplo, ó, do Juan, ele cria uma pesquisa aqui com uma pasta, perdão, com o nome dele, ó, Juan Arruda. Arruda não, Arruda. Isso. Criou a pasta. Cadê a pasta? Aqui, Juan, manda esse arquivo aqui dentro, tá? Ó, agora sim, ó, tá? Professor, mas por que isso? Para ficar organizado, né? Senão eu tenho que ficar procurando um monte de trabalho aqui, entendeu? Do Ives, mesma coisa, olha. Nova pasta. Hum, tá aqui bonitinho, tá? Por quê? Porque se eu passar mais trabalhos futuramente, vocês já têm as pastinhas de vocês. Vocês entregam dentro da página de vocês. Não fica bagunçando aqui fora para eu ter que ficar procurando uma por uma, tá? Mas vamos dar uma olhada. Vamos falar um pouquinho disso aqui agora, ó. As fontes da pesquisa no trabalho, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir o meu Word aqui, que aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Vocês têm alguma dúvida específica que vocês queiram falar? Que tinha bastante gente me mandando mensagem, tá? E bastante gente eu falei que eu ia responder nessa aula hoje.
Tem alguém com alguma dúvida específica? Ou alguém que está achando que fez errado? Tem alguém que quer que eu abra o trabalho para comentar alguma coisa? Eu, Eu quem? Não vi quem foi. Peraí. Miguel, Miguel? Você quer que eu abra o seu para dar uma olhada, queria Miguel? ver se tá certo o trabalho. Não entendi, perdão. Eu queria que você visse se tá certo o trabalho. Tá bom, posso olhar o seu depois. E aí eu posso mostrar ele para o pessoal? Eles podem ver? Ah, pode? Pode, que aí eu vejo junto com você, junto com todo mundo. Se tiver alguma coisa, eu já uso o seu de exemplo. Pode ser? Pode ser. Então, beleza, tá? Daqui a pouco eu vejo o seu, então. 10h25, a gente tem mais 25 minutinhos. Vamos lá, gente. Ó, uma coisa muito importante, tá? Vamos supor que aqui... deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, vamos supor que essa aqui é a minha pesquisa, né? Aí eu coloco lá em cima o título, né? Não se atentem ao texto, tá? Porque é um texto todo aleatório, tá bom? Tá? Só para a gente fingir que é a minha pesquisa aqui, tá bom? Então vamos fingir que essa aqui é a minha pesquisa, tá? O que que acontece? Essa pesquisa aqui, eu não tirei ela do nada. Vocês concordam comigo? Se é uma pesquisa, eu precisei pesquisar em algum lugar, certo? Ou é muita doideira eu falar isso? Vocês concordam? Gente, Sim, vocês estão aqui comigo ainda? estamos livres. Então, beleza, tá? Ah, então é o seguinte. Então, vale ressaltar que essa pesquisa eu não tirei do nada, tá? Eu fiz uma pesquisa, então eu pesquisei ela em algum lugar, né? Muito bem. Quando eu falo para vocês colocarem as fontes no trabalho, significa que eu quero que vocês coloquem de onde vocês tiraram essas informações, tá? E aí eu preciso... Por que que vocês precisam pôr a fonte no trabalho quando o professor pede, né? Porque o professor quer checar de onde você tirou aquela informação, tá? Para ver se você errou, pode ser porque a fonte esteja errada ou porque você fez uma interpretação errada da fonte, tá? Então pode ser essas duas coisas, tá bom? E aí o professor também ele precisa conferir, né? Onde você está pesquisando, o que que você está fazendo. Então é legal conferir as fontes, né? Quando você vai pôr a fonte, pensando nisso, né? Então, quando você vai pôr a fonte, você precisa dar o acesso exatamente do lugar aonde você tirou aquela informação que você está colocando na sua pesquisa, tá? Então, por exemplo, tá? O que que tinha em alguns trabalhos que eu vi? Mais de um, tá? É que eu ainda não estou corrigindo, então eu não vi todos, eu vi só alguns.
tá? Mas alguns que eu vi já tinham isso, então já é uma coisa que me alarmou, já é uma coisa que eu preciso contar para vocês, tá bom? Por exemplo, o que que é fonte, né? Eu preciso dar o acesso exatamente do lugar que eu tirei aquela informação. Se eu colocar aqui, por exemplo, né? Coloco aqui, sei lá, fontes, né? E aí eu coloco aqui, por exemplo, assim, ó, né? Ou então assim, isso aqui não é fonte nenhuma, tá? Isso aqui não tem como. Eu que sou o professor, descobri da onde que você tirou essa informação com google.com, tá? Até porque se eu for lá e pesquisar aqui, ó, na internet, google.com, ó, aí, vocês estão vendo alguma fonte de informação aqui? Vocês estão vendo alguma coisa de onde eu possa tirar algum texto? Não. Aí eu teria que pesquisar aqui, tá? Por quê? Porque o Google ele não é fonte de informação, ele é site de busca, site de pesquisa. Ah, professor, mas eu pesquisei, por exemplo, né? Eu pesquisei, professor, no Google. E aí ele me deu uma resposta aqui, tá? Então, calma lá, tá? Porque essa resposta que ele te deu aqui, ó, repare bem, visão geral criada por IA, tá? Outra coisa também, né? Que alguns eu já vi alunos fazerem também. Fonte, tá? Isso aqui não existe, nenhum nem outro, tá? Não pode. Outra coisa que não pode também. Esse eu não vi ninguém colocar, mas também não pode, tá? Por que que essas coisas aqui não servem de fonte, tá? Cada uma tem um motivo diferente. São 3 motivos diferentes para cada uma delas, tá? Google.com, porque ele não é fonte, ele é um site de busca, tá? E eu já vou falar sobre aquela resposta que ele deu lá, aquela visão criada por IA. Já vou explicar para vocês, tá? O ChatGPT, ele pode te dar informação. Ele poderia até ser uma fonte, poderia te dar alguma coisa. Mas, primeiro, essa fonte não tem como você aferir. O ChatGPT, ele não é confiável para te dar informações, porque vira e mexe essas inteligências artificiais, né? Elas são ferramentas ótimas, são ferramentas que dá para usar em muitas coisas. Eu vou ensinar vocês a usá-la corretamente, tá? Só que elas não servem para você fazer um trabalho acadêmico, um trabalho escolar e tirar a fonte do ChatGPT. Não dá, tá? Por quê? Porque tudo que ele te dá de resposta ali, ele tá tirando de algum lugar. E mesma coisa do Google também. Não tem como eu pegar lá ChatGPT e conferir a fonte, né? Não, não dá, porque ele dá a resposta que você pede. Então também não dá para a pessoa conferir, né? E acontece uma coisa muito chata também nessas inteligências artificiais, que quando você manda um prompt para ela em uma pergunta, na maioria das vezes, sei lá, 90% das vezes ela vai responder certo, tá? Ou pelo menos a maior parte do texto que ela te dá ali, ela responde certo. Só que existe uma chance dela alucinar, que a gente fala, né? Ela tem várias informações vindo de vários lugares diferentes, de toda a internet, né? Se alguma dessas informações não bate, ela começa a alucinar. E aí ela começa a falar coisas para você que não tem nada a ver. É onde você vai te induzir ao erro, você vai aprender coisas erradas, tá bom? Mas existe o jeito certo de usar para evitar que isso ocorra, tá? E eu já vou explicar para vocês. E o Wikipédia, que é o terceiro, né, por exemplo, ou sites como o Wikipédia, né? O Wikipedia, dependendo aí de como você quiser falar, de como você pronuncia, é o seguinte, ele não serve como fonte de informação, porque qualquer um, literalmente qualquer um, pode ir a qualquer momento e mudar tudo que está escrito lá, tá?
Então, não precisa ter sido um especialista que estudou, que levou estudos e colocou lá. Não precisa ser um. Pode ser um Zé Ruela, pode ser eu, pode ser você. A gente vai lá. Eu, por exemplo, a minha área é tecnologia, né? Tecnologia da informação, TI, informática. Eu posso ir lá numa página no Wikipedia que está falando de história, de geografia, de biologia, e escrever um artigo lá, escrever alguma coisa, mudar o que está escrito. Às vezes o que está escrito lá está certo, eu mudo para errado, né? Pode ter minhas convicções, minhas crenças, né? Minhas interferindo. Então, não é um artigo sério, não serve como fonte de informação confiável, tá bom? Não é que tudo que está lá está errado, né? Igual o ChatGPT, mas não é confiável. Pode ser que o que tenha lá é errado. Então, não serve como fonte, tá? O que que serve como fonte, professor? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que esse aqui, ó, isso aqui não serve como fonte? Não é legal vocês pegarem a informação daqui, tá? Por quê? Porque, primeiro, ele está pegando essas informações de outros sites, tá? Inclusive, ele mostra aqui, ó. Você clica aqui, ele mostra todos os sites que ele está pegando essas informações, tá? O que que seria o ideal? Desculpa, gente. O que que seria o ideal? Você clicar nos links dessa fonte aqui, aí sim você vai ter a fonte. E você procurar pelas informações aqui dentro, tá? Dentro de cada um desses links. E aí, não usar usar um só, usar vários, né? E pegar essas informações. Aqui, ó, aqui tem mais duas fontes, tá? Ó, aqui mais quatro, mais cinco, né? Fontes, olha lá, ó. E aqui mais uma fonte, tá? Então, olha o tanto de link que ele está usando, né? E remendando, que essas daqui, na verdade, são as suas fontes, tá? O que que eu recomendo? Não pega nada daqui, tá? Porque aqui está sendo tudo criado por inteligência artificial. Ele está pegando os assuntos que estão ali e está resumindo para você, basicamente, tá? O que que você deve fazer? Você deve, aqui, ó, por exemplo, esse link aqui, ó, microcontrolador, o que é, para que serve e principais usos. Já é um link que vai te dar essa resposta. Pelo título você já sabe. Então, o ideal é você entrar aqui e essa aqui ser a sua fonte, tá bom? Tá? Esse aqui sim é a sua fonte. E aí, o que que você vai colocar lá nas fontes? Esse link aqui, ó. Pega esse link da página, tá? E copia e cola lá na sua pesquisa. Fontes, olha lá. Tá bom? Hum. E tenta separar, né? Tenta deixar bonitinho assim. Agora sim, agora se o professor, né, pegar e for acessar o link que você mandou, agora sim dá para ele ver de onde você tirou o conteúdo, né? Ele clica aqui, ó. Professor, Oi, pois não. eu coloquei, tipo, só o nome dos sites. Tem problema? Eu não coloquei o link. Tem problema porque aí eu não consigo achar a matéria pelo nome do site, tá? Por exemplo, ó, esse aqui, ó, tá? O site se chama Victor Vision, tá vendo? Victor Vision. Então vamos supor, né? Você coloca lá na pesquisa, ao invés de colocar o link, você põe assim, ó, Victor Vision. A princípio tá certo para eu saber de onde você pegou aquela informação. Só que eu não vou conseguir achar o título, a matéria dentro disso, só com essa informação aqui, entendeu? Então eu preciso do link. O que que seria o ideal? Você colocar os dois, tá? Então, por exemplo, a fonte Victor Vision. Aí você põe assim, ó, separa, escreve assim, acesso disponível, coloca assim, ó, disponível em. E aí você põe o link aqui.
Esse é o melhor jeito, tá? Melhor jeito. Quer caprichar mais ainda? Coloca o título da matéria. Então, o título da matéria aqui, ó. O que é um microcontrolador, para que serve e os principais usos. Só o link eu vou estar aceitando. Quer tirar, quer fazer o perfeito? É assim, tá? Aí você põe aqui, ó, aspas, cola o nome da matéria, né? E aí você põe, ó, disponível em, tá? Aqui a gente pode limpar a formatação aqui, ó. E muda para o Times, que é o que a gente está usando. Aí. Aí, belezinha. Aí assim ficou perfeito, tá? Só o link, aceitável. Assim, tirou 10, tá? Tá perfeito. É o suficiente. Você colocou o nome do site, o nome da matéria, né? E aí, onde que está disponível, tá? Onde que você está disponibilizando. Aí o professor consegue ir lá e conferir. Ah, ele tirou essa informação daqui, legal, né? Ah lá, entendi. Tá bom? E é um site confiável também, tá? Muito bem. Então, o interessante é você pode usar o Google para isso. É muito eficiente, ele vai te dar vários links úteis. E aí o certo era você pegar esses links, tá? Bom, em relacionado ao tal do Gepeto aí, né? O nosso amiguinho GPT, o chato GPT. Muita gente gosta de usá-lo. O que que eu preferia? Que vocês lessem direto o título aqui da matéria, tá? E entendessem, compreendessem o que é, né? Por exemplo, o que que é um microcontrolador. E depois, o correto era vocês escreverem com as palavras de vocês, tá? Você mesmo escrever, não copiar e colar de lugar nenhum, tá bom? Isso é o correto, tá? E nem usar a inteligência artificial. Esse era o melhor jeito, tá? Mas como eu sei que vocês vão usar, nem adianta eu falar isso, né? Nem adianta eu falar não use, porque vocês vão usar. A geração de vocês já está praticamente viciada nessa ferramenta. Não julgo, porque é uma ferramenta muito boa mesmo e ela parece mágica, mas ela não é mágica, tá? Que vocês, qual que é a maneira? Então eu vou ensinar a maneira correta de vocês usarem, né? Para que pelo menos vocês usem da maneira certa e não da maneira errada, tá? O que que alguns alunos fazem? Tô falando que são vocês, tô falando que ninguém aqui fez isso, tá bom? Mas o que pode ser que talvez a pesquisa deveria ser feita apenas como um documento ou poderia fazer em slides? Só com um documento, tá, Mariana? Só com um documento assim mesmo, ó. Assim, tá? Com slides não é os slides não é o recurso ideal para apresentar uma pesquisa assim. Vocês fizeram um slide? Então, faça, por favor, um documento docx, tá? Que é nesse formato aqui, ó, docx, tá bom? Inclusive, eu falei sobre isso na outra aula, tá? Se eu não me engano, tá? Pode ser que eu não tenha falado, mas se eu não me engano, eu falei. Por quê? Porque para documentos assim, o ideal são arquivos de documentos assim, como documento escrito assim, né? DocX, para uma pesquisa mais extensa. Se eu fosse pedir para vocês apresentarem a pesquisa de vocês, né? Para vocês realizarem uma apresentação, que isso vai rolar, tá bom? Não dessa vez, mas nós vamos passar vários trabalhos que vocês tenham que apresentar no decorrer do ano aí, tá? Aí sim, aí o ideal é o slide, tá bom? Aí é o perfeito, ok? Mas para documento sim, tem que ser em DocX. É uma exigência da atividade, tá? Enfim. Então, como garantir, tá, que eu utilize o documento de maneira correta, que eu utilize a IA de maneira correta, tá? Bom, qual que é o maior problema da IA, tá? Quando você faz uma pergunta para ela. O maior problema é que ela usa a internet toda, tudo que ela tem de disponível na internet,
para te gerar uma resposta do que você quer, tá? E na internet não tem só informação confiável, tem muita porcaria também, né? Então, pode acontecer que ela te dê uma resposta completamente errada, tá? Pode acontecer que ela alucine, que aconteça essas coisas, tá bom? Então, o que que a gente faz para garantir que ela não vai alucinar, que ela não vai pegar informações erradas? A gente restringe o tanto de acesso que ela tem à internet, tá? Por exemplo, o que que a gente pode fazer, né? A gente pega o link aqui que a gente já tem e vai lá, ó, cola aqui no chat GPT, né? Dá um Ctrl V aqui. Opa. Né? Vamos pegar mais de um link, não vamos pegar um link só. Por exemplo, esse aqui é um vídeo. É um vídeo. Vamos pegar o link desse vídeo também. Eu acho que ele consegue, né? Buscar de vídeo. Hum, beleza, tá? Aqui eu vou usar de exemplo só esses três links aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma ordem para ele aqui, tá? Uma ordem para o ChatGPT. Ó, vou colocar assim, ó. Preciso de ajuda para uma pesquisa. Gostaria que você respondesse a todas as minhas perguntas a partir de agora, usando como base apenas o conteúdo desses links acima e nada mais. Se a informação que estou procurando não estiver no material que te enviei, preciso que me avise imediatamente e não responda usando outras fontes. Vamos ver se ele entendeu. Perfeito, combinado. Vou usar apenas os links que você enviou como base. Se algo não estiver neles, eu aviso e não complemento as outras fontes. Não complemento com outras fontes. Pode mandar a primeira pergunta. Aí vamos perguntar para ele, né? O que é um microcontrolador? Olha que legal, tá? Aí, ó. E aí, cada uma dessas partezinhas que ele dá de qual parte que ele pegou, ó. Esse aqui ele pegou do Victor Vision, esse aqui ele pegou do Wonderful PCB, né? Olha lá. E aí ele dá uma resposta legal, tá? E aí eu garanto que ele não vai ter alucinação. Quer ver, ó? Só para provar. Vou perguntar uma resposta, vou pedir perguntar uma coisa que ele não vai ter a resposta nesses links, né? Por exemplo, o que é um, sei lá, quer ver, ó? Qual a melhor forma de desmontar um computador
para limpeza. Vamos supor, se eu só mandasse essa pergunta, por exemplo, ele ia responder antes. Vamos ver depois do meu comando se ele responde. Essa pergunta não pode ser respondida com base nos links que você enviou. Olha lá, viu? Tá? Entendeu? Então, se você mandar uma pergunta que ele não tem a resposta, ele não vai inventar o conteúdo. Tá? Isso garante que a sua pesquisa não vai estar errada. E aí, o que eu faço, professor? Eu pego a resposta dele e faço assim. Colo lá na minha pesquisa, mando até com isso aqui, porque tem aluno que manda até com isso daqui, tá? Já recebi trabalho que estava escrito assim no final, a frase do ChatGPT. Se quiser, eu posso melhorar a sua pesquisa, não sei o quê. Se vai tentar me enganar, gente, não insulta a minha inteligência. Pelo menos toma um cuidado aí para me enganar, tá? Eu tenho cara de tonto, mas é só a cara e o jeito de andar, tá? Não sou tonto, tá bom? O que que eu faço, professor? Eu copio e colo lá? Não, porque isso é um trabalho porco, tá? Isso é um trabalho que não fica bom, tá? E não vai adiantar, porque a pesquisa, quando eu passo uma pesquisa para vocês, é justamente para complementar o conteúdo da nossa aula. Então, vocês não usam, não deixam o córtex pré-frontal aqui fazer as sinapses para trabalhar, para gerar respostas, então essa pesquisa não vai estar adiantando de nada, tá? Então, o que que é o ideal? Você pega, né, essa resposta aqui, você vai ler, olha que interessante, você vai exercitar a sua leitura, você vai ler o material que está aqui, tá? Você vai ler o material. Microcontrolador é tipo um chip eletrônico, funciona um pequeno computador dentro de um microcircuito. Então é um chip que praticamente é um computador, legal. De forma mais completa, com base no material, blá, 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 blá. Ele é um circuito integrado que reúne processador, CPU, memória e componente. Ah, legal, ele tem tudo numa peça só. Então, ele é um pequeno computador em um chip. Entendi. Você vai lendo, você vai entendendo o que que é, né? Aí, em resumo, né? Microcontrolador é um chip programável que controla e automatiza funções dos dispositivos eletrônicos, reunindo tudo que precisa para funcionar em um único componente. Que legal! Agora eu já aprendi o que que é, eu vou lá e começo a digitar com minhas próprias palavras, né? Então, por exemplo, um microcontrolador é um componente essencial para sistemas embarcados, uma vez que ele é uma única peça que faz o papel de várias outras, como processador. O que mais que ele falou lá? Memória e componentes de entrada e saída, né? É um microcomputador. Memória e componentes de entrada e saída. Sendo assim, muito importante, já que em sistemas embarcados, o tamanho dos componentes é muito importante. Por exemplo, isso aqui, ele não está falando, né? Essa parte aqui, ele não falou lá no ChatGPT, mas eu sei porque eu prestei atenção na aula do professor Guilherme na semana passada, na semana retrasada. E quando ele estava falando de sistemas embarcados, ele citou que o problema dos sistemas embarcados é que você tem que gerar componentes que sejam pequenos, que se encaixem, que consumam pouca bateria, né? Então você pode implementar isso na sua pesquisa. Você usa o material que você já tem aqui junto com o material que é novo e você elabora, você cria coisas. Olha que interessante, né? Assim a pesquisa fica 10, fica da hora, tá bom?
tá? E aí você continua fazendo perguntas para ele. Mas do jeito que ele mandou, eu não consegui entender, professor. Então fala assim, ó. Não entendi. Você poderia me explicar de maneira mais didática? Ele explica de outro jeito, com outras palavras, né? Poderia me fornecer exemplos mais práticos? Ainda não estou entendendo. Aí vamos supor, né? Um exemplo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem focar na leitura porque tem TDAH, por exemplo, né? Ou outra condição aí também, outra neurodivergência, que impeça você de focar nos conteúdos. Isso é completamente normal, tá? O que você pode pedir, né? Você fala assim também. Tenho TDAH. Leve isso em consideração na hora de me responder, tá? Olha lá, ele já respondeu de outro jeito, tá? Aqui ele tá voltando nas outras perguntas que eu fiz. Ô, professor, Oi, eu arrumei o meu lá. Se você quiser ver lá arrumou? depois, arrumei. Beleza. Vixe, pessoal, já acabou nossa aula, eu nem vi, tá? Amanhã eu vejo os trabalhos de vocês. Quem quiser, eu abro e dou uma olhada. Mas vocês entenderam? Sim. Entenderam como usar a IA, tá? Da maneira correta? Beleza, tá? Então é isso, tá, pessoal? Para a aula de hoje. Nossa, vocês precisam ir para a aula do próximo professor, tá? Já faz 7 minutos, eu não tinha visto que acabou. Quando for assim, tá, gente? Acabar o horário da aula, vocês podem me avisar, tá? Se eu não tiver percebido, não tem problema não. E amanhã que a gente tem aula, né? Então amanhã ou quinta, não lembro agora. Então, na próxima aula a gente continua com isso aqui, tá bom? Lembrando, se tiver qualquer dúvida, guarde para a próxima aula, a gente responde na próxima aula, tá? Ou se, professor, não quero ver junto com todo mundo, na aula junto com todo mundo, não quero que você me responda, tá? Eu recomendo que dia entrega semana que vem, tá? Não na quarta, porque é a primeira aula, na segunda aula da semana que vem. Acho que é na quinta, tá? Beleza? Então, na quinta da semana que vem. Dia 2, tá? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso, tá bom? Desculpa aí ter passado do horário com vocês. Espero que todos fiquem bem e até amanhã. Falou, pessoal. Fui!